prometi para você que a gente agora ia mergulhar fundo na história do rejuvenescimento, né? A gente vê tanta mulher maravilhosa por aí, fica sem entender como assim ela tá mais bonita do que há 30 anos atrás. Pois é, gente. Novas tecnologias revolucionando o mercado da beleza e realmente a oferta para as consumidoras e consumidores, os homens também estão se cuidando bastante, é muito grande. E a gente tem hoje tecnologia de ponta que traz um resultado maravilhoso, tá? Então, hoje a gente pode falar que os resultados aparecem, né? Agora, é sempre importante você procurar um profissional qualificado. Quando a gente pensa em pele, a gente precisa contar com dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alguém experiente, alguém que realmente cuide de você. Porque, infelizmente, a gente está vendo aí alguns procedimentos terríveis, né? E você não pode cair nas mãos erradas. Por isso, eu trouxe hoje 2 médicos maravilhosos. Dr. Ivan Hollenberg é uma sumidade. Ele está fazendo um sucesso tremendo, ele tem feito umas transformações da gente ficar de queixo caído. E o Dr. Fernando Macedo, que entende tudo de tecnologia para estética e também vai nos ajudar a falar dessas novidades, tá? Doutor Ivan, doutor Fernando, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Uma alegria te receber. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, Cláudia. Prazer é meu. Meninos, vocês, por favor, acomodem-se para a gente já conversar. Eu falei na abertura, vocês viram, né? Eu mesma fico impressionada. Eu vejo uma mulherada na televisão, nas novelas, e falo, como assim, né? Umas atrizes de Hollywood que você fala, essa pessoa não envelhece nunca? Tem muita novidade? Sem dúvida nenhuma, tem muita novidade. Fernando Macedo, meu amigo, meu sócio, meu professor. A gente tem uma sinergia muito grande e quando o tema é rejuvenescimento facial, óbvio que a gente também trata a parte corporal dentro da dermatologia, dentro das nossas limitações. A gente tem equipe plástica na clínica também, mas tem muita coisa e cada dia que passa, né, Fernando, é muita novidade que surge diariamente com procedimentos minimamente invasivos, em que a gente vai falar desde injetáveis, fios, esvaziadores, assim como diversos tipos de tecnologias que aí é o campo que o Fernando domina muito bem e a gente tem essa sinergia na clínica, né? Uma clínica onde eu digo pro Fernando que eu não sei ligar uma máquina, né, Fernando? Mas por outro lado, dentro da minha área, que são os injetáveis, eu consigo me aprofundar muito bem nisso e aí a gente vai contar. Os injetáveis são aqueles que fazem preenchimento, que fazem o estímulo de colágeno. Tudo que é injetável, que bioestimula, que esvazia, de repente, uma gordura, ou que mesmo volumiza, ou que preenche, ou que faz tração através de fios, a gente chama de injetáveis. E o drug delivery, que são substâncias que são injetadas. E o doutor Rodrigo entende da parte... Fernando, falei Rodrigo, desculpa. O doutor Fernando é da parte de laser. O laser também faz diferença nesse estímulo de colágeno ou é mais para a camada superficial da pele? Ótima pergunta. Você falou primeiro em atrizes de Hollywood que não envelhecem. E eu acredito que a gente já tem a fórmula que eu chamo de Y-Pill, de Youth Pill em inglês, que é a pílula da juventude. Lembra daquele desenho que você ia lá e bebia a água da fonte da juventude? A gente vai chegar lá ainda na medicina. A gente está chegando nisso. Lógico, todo mundo vai envelhecer, mas a gente está chegando em como tratar as células para que elas façam um processo reversível ao envelhecimento. Só que isso na pele é muito mais fácil de perceber, porque está na cara, né? Então, o que eu acho é que nós começamos a envelhecer com 25 anos e ali é um processo de consumo das coisas que fazem a gente ter a pele bonita, maravilhosa, saudável, que são as proteínas tão faladas. O colágeno é a mais famosa, mas tem ácido hialurônico e tem as fibras elásticas. Só que se a gente faz estímulos, e aí com 25 a gente começa um leve declínio de consumo maior do que produção. A gente pega um paciente desse, e muita gente que lida com a imagem, então assim, que é importante
não só a autoestima, que a gente sabe, mas assim, para a pessoa até profissionalmente, e começa a atuar nestes pacientes com estímulos que não vão só na superfície, como você falou, mas tratam o sanduíche inteiro da pele. A camada de cima, a epiderme, a derme superficial, média, profunda, gordura, chegando até no osso e nos ligamentos que são umas estruturas assim, mais durinhas, que fazem a junção da pele com o osso ou músculo. A gente também consegue tensionar isso já, e o trabalho do Ivan também com fios. Então a gente faz o inverso de envelhecer. Se esse estímulo for com uma tal frequência, a gente no mínimo zera a conta do envelhecimento, ou pode zerar a conta do envelhecimento. E se esses estímulos forem de alguma forma repetidos ao longo do ano, e não são tantas vezes porque as tecnologias melhoraram muito, aí a gente consegue rejuvenescer. É impressionante. Agora, você vê, né, que é todo um cuidado, porque a gente tem envelhecimento por perda óssea, a gente tem envelhecimento por perda de colágeno, né? A gente tem envelhecimento da parte mais superficial por conta do sol, muitas vezes das manchas. Quando vocês olham para uma paciente que está querendo rejuvenescer, o que na verdade, detona, assim, denota que ela está precisando de um cuidado? Onde é que a gente mostra mais o nosso envelhecimento, o nosso desgaste? Acho que o primeiro ponto é a mancha, né? Pensar nessa cronologia que o Fernando quer dizer, após os 25 anos é quando a gente tem o decréscimo do GH, né? Começa a reduzir a produção do hormônio do crescimento e naturalmente começa um envelhecimento maior, na verdade uma velocidade de envelhecimento maior do que a substituição das células. Não só da pele. Na verdade, se a pele está envelhecendo, os órgãos estão envelhecendo também. É um todo. E a gente tem também, a gente faz também o cuidado, não só da parte externa, mas da parte interna, aí sim com endócrinos, com a parte nutrológica da nossa clínica. E não podemos esquecer desse detalhe. Mas é muito interessante o que você estava falando, né, na chamada, Claudinha, sobre Posso chamar assim, Claudinha? Claro. Sobre as transformações que estão ocorrendo. Né? Eu recebo meus pacientes 45, 55, 65, mesmo 35, que nunca fizeram nada. Eu penso que mudar uma pessoa que já é feliz com essa idade é um crime, para mim. E o conceito que o Fernando prega do iPill, da pílula da juventude, que é nós estamos aí dizendo um nome, né? Mas, na verdade, essa pílula da juventude, a ideia é que a gente consiga, de forma natural, manter aquele paciente a mesma identidade que é a dele. Para que a gente consiga isso, a gente tem que tratar como todas as camadas. O que acontece, a gente tem visto, é o quê? Overfiller, excesso de preenchedores, para que consiga compensar as rugas que são criadas. Peguei, entendi. O que a gente vê, essas aberrações, é porque está cuidando da parte mais superficial e fica tudo inchado, assim que a gente vê um povo todo bochechudo, com olho de japonês. Usando apenas uma arma contra o envelhecimento, quando na verdade o envelhecimento é pluripotente, ativo. Então a gente tem que atingir de várias formas. Quando o Fernando fala dos 25 anos, não necessariamente a pessoa precisa começar com 25 anos, mas é uma sugestão. Mas ela precisa se cuidar. Não necessariamente, mais, né? Ninguém que está assistindo deve também fazer esse cuidado. Deve-se cuidar aquele que entende que há necessidade. E como o Fernando falou, a gente sabe que tem estudos científicos que corroboram a autoestima ligada à saúde mental, saúde do bem-estar físico, psicossocial. Então a beleza ela não é somente a beleza, ela está ligada a todo o ciclo de saúde, do bem-estar. Cara, deixa eu voltar aqui, gente. Vamos conversar mais, então, sobre esse processo de, agora, rejuvenescimento. Vamos falar mais de envelhecimento, não. Como vocês falaram que vocês vão desde lá da parte óssea, né, da raiz do problema, onde é que vocês começam para que a pessoa fique mais jovem? Eu estava vendo você falar sobre suplementação e a gente estava discutindo. É um tema muito importante, significativo para o nosso trabalho. A suplementação e a própria alimentação
E tem muita gente aqui que talvez não consiga fazer ainda os procedimentos estéticos. Eu acredito que em curto prazo isso consiga ser mais acessível, né? E esse é meu desejo de coração mesmo. E vale lembrar que em tempos de tecnologia, digitalização, o físico, os hábitos lá da nossa geração antepassada são muito importantes, que a gente acaba perdendo, como sono, uma boa alimentação, exercício físico, proteger-se do sol, que eu acho que o principal rejuvenescedor é o não envelhecimento, né? Aí o estresse, que todos nós, com muita tecnologia, vivemos cada vez mais. Então, cuidar da mente como hábito sanitário mesmo. Acho que eu uso até um tema, eu uso uma palavra de higiene mental. O que fazemos para cuidar da nossa mente diariamente? Quer dizer, fugindo um pouco do nosso cross principal. E voltando para a nossa área, eu vou dizer assim, acho que resumidamente, o que eu faço hoje? Eu faço um scanning facial. Eu acredito que a beleza ela tem que ser um composê, um degradê entre o cabelo, o rosto, o pescoço e o corpo. Ela não pode estar destoando. Se você faz o rosto só e não cuida do cabelo e do corpo e do pescoço, fica uma coisa artificial. Então esse não é o nosso perfil de trabalho. Então a gente tenta sempre trabalhar dessa forma. A gente usa ativos, estimuladores, ativos rejuvenescedores, fatores de crescimento. Tem o exossoma, que chegou no Brasil, que é uma grande novidade. Que é isso? É uma substância como um PRP, que é o plasma rico em plaqueta, que é uma substância... Plasma rico em plaqueta é retirada do sangue. A gente tira substâncias de crescimento e a gente aplica em lugares de úlcera, em áreas de rejuvenescimento, para crescimento de cabelo, rejuvenescimento de tecidos, mas agora envasado de forma estéril, como um fator de crescimento e para nós de muito mais fácil manuseio do que retirar o próprio sangue e fazer Mas aí também é injetável? Injetável, utilizado para cabelo, para regenerar tecidos, para fortalecer a flacidez, tratamento de rejuvenescimento facial. Isso é um dos drug deliveries. A gente usa drug delivery para clareamento, drug delivery para emagrecimento, drug delivery para acne, para rosácea. E a gente utiliza de tecnologias que o Fernando vai falar. Associo fios hoje de PDO, que são fios mais seguros, entre aspas, por ter uma biodegradação natural. Então, se há algum problema, alguma alergia, naturalmente ele vai sair e isso vai ser resolvido, e não que os outros tipos... O que é um fio de PDO? Me explica. Existem vários tipos de fios. Eu já penso, vai ter uma coisa aqui me puxando assim, é isso? Existem vários tipos de fios biodegradáveis. Quando o paciente ele deixou por muito tempo de se cuidar e ele perdeu muito volume, só a tecnologia, talvez isolada, ela não vai conseguir resolver. Aí eu entro associando ao Fernando com volume e fios de tração. Por que fios? Porque há a perda de volume em couro cabeludo. Em tese, se a gente repossou os preenchedores da face, nunca a gente vai conseguir trazer a face para aquele status natural sem estruturar com fios ou volumizar o couro cabeludo, que não faz muito sentido. E até uma coisa que a gente está publicando. Então eu gosto muito de reposicionar os ligamentos e essa musculatura que saiu de lugar como um lifting facial. Uma durabilidade menor, utilizando fios, preenchedores e toxina. E esses fios, cada dia chega novidades, cada dia mais finos, cada dia com uma atração maior e uma durabilidade maior. Preenchedores cada vez mais duradouros. Tenho visto 2, 3, 4, 5, tem casos até 10 anos de ácido hialurônico, só que sendo reversíveis com a hialuronidase. E a toxina, que é a novidade, logo deve chegar com 9 meses de durabilidade. Que é uma coisa que a gente tem visto. Toxina botulínica que as pessoas ficam querendo que dure mais, então vai começar a chegar. A gente percebe que tem durado menos. Por quê? Porque a toxina ela tem um antígeno que tem um anticorpo e com o tempo vai durando menos. Mas tem muita novidade de toxina chegando para o Brasil, inclusive com a durabilidade maior. Que maravilha, gente. Então, na parte de injetáveis, vocês viram que existem muitas novidades e o fio de PDO, né? Que não é bem um injetável, né? Ele é um injetável. O fio um subcutâneo, né? O fio de PDO ele é o bioestimulador mais potente que existe. E aí tem os bioestimuladores também que a gente utiliza, que é o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio, o próprio preenchedor de ácido hialurônico, a própria raspagem do tecido dérmico,
com a cânula, a gente estimula o fibroblasto a produzir um novo colágeno. Então, a própria atuação, e aí o Fernando vai dizer também que com as tecnologias ele consegue tornar a camada dérmica mais grossa. Então, unindo a sua parte, que seriam esses injetáveis e subcutâneos, com o laser, aí a gente tem o rejuvenescimento completo, é isso? A gente teria um rejuvenescimento perfeito. Ó. Eu acho assim, primeiro, só fazer uma amarração aqui. Quando eu falei de tratar, que a gente começa a envelhecer aos 25, não é que eu quero tratar todo mundo com 25. Eu quero tratar com 40, 50, 60, 70, 80, 90. E a gente tem pacientes em todas essas idades. O que faz uma pessoa ser atraente aos olhos dos outros e trazer, aonde ela passar, as pessoas vão olhar e falar, nossa, essa pessoa tem alguma coisa diferente, é a qualidade da pele. Quando uma pessoa tem uma pele muito bem cuidada, isso chama a atenção das pessoas. É como se ela iluminasse o A lugar. pele bem cuidada chama mais atenção do lado positivo do que a ruga pro lado negativo? Eu acho, né? E a a ruga- pessoa pode ter ruga, se a pele tiver Bem cuidada. muito bem E a cuidada. ruga, até te interrompendo, é um fator de... É natural. É um detalhe, né? Natural. Mostra que a pessoa quando, tem quando eu falo, mais quando eu falo em vivência. beleza, Cláudia, e harmonia, que todo mundo está usando o termo harmonização e está sendo mal visto e mal empregado, no dicionário Aurélio, todo mundo conhece, harmonia é ser suave ao olhar. Tudo que não é suave ao olhar não é harmônico. Então o que você tem visto que não é suave, desculpa, não é harmonização. Perfeito. Então, quando a gente está falando de rejuvenescimento, que eu acho que é uma palavra muito interessante, de novo, a gente está falando de superfície. Então, assim, a gente trata a mancha, a gente tira vasos, nós tratamos linhas finas, nós tratamos áreas que envelhecem mais, como código de barras, região de pálpebra. Tudo isso tem tecnologias diferentes que fazem estímulo ou mais em cima, ou mais completo, ou até nos ligamentos. E isso, quando eu comecei, em 98, fui para fora estudar laser, quando nem existia laser no Brasil, nós tínhamos 2 máquinas para tentar resolver todos os problemas. Hoje, a gente tem mais de 60, 70 equipamentos. Então, o que a gente faz? A gente filtra, traz o que tem de melhor, mas não é a máquina que é o que resolve, é a técnica. Como é que você tira o melhor de cada tecnologia? Isso eu acho que conta muito experiência, conta muito o que a gente vem desenvolvendo ao longo de 25 Curva de anos. aprendizado. Mesma coisa dá para dizer do trabalho do Ivan, do olhar que ele tem para identificar na questão da harmonização, aonde será que essa pessoa poderia ter uma diferença sutil e que ficasse mais bonita, ou de que tivesse uma aparência mais interessante. Ou o Ivan, por exemplo, é um dos caras número 1 do mundo em tratamentos com fios. Isso traz uma experiência muito grande. Então, voltando para a tecnologia, a gente associa lasers diferentes para tirar mancha, vermelho, vaso, estimular colágeno, tratar rugas, tratar papada, tratar contorno, tratar pescoço. Mas o que eu mais gosto realmente é inventar misturas e técnicas de tecnologia para dar o melhor resultado possível para o meu paciente, que é o que importa, né? Ou seja, mais do que a gente escolher uma técnica, pelo que eu estou entendendo, a gente precisa escolher um profissional que tenha Mais do que escolher o nome do laser. Porque é o nome do laser, porque a gente fica com essa dúvida, porque são tantos nomes, você fala, mas qual que eu vou fazer? Igual- Porque não dá para fazer todos, então a gente tem que fazer escolhas. É igual pegar um avião ou um carro e dar na mão do Ayrton Senna e dar na mão nossa, por exemplo. Não dizendo também que a gente tenha algum benefício superior a outros profissionais. Nós estamos querendo dizer que, para cada área, é o que eu gosto de fazer uma comparação. Você vai fazer uma casa de praia e você tem a condição de contratar um arquiteto. Você tem que contratar um arquiteto específico de praia. Um decorador específico de praia. Na dermatologia tem médicos específicos em rejuvenescimento. Não, e tem específicos para cada Pra área. cada coisa, tá bom. Vamos lá, meninos. Ainda temos quase nada de tempo. Temos 5 minutinhos pra gente fechar esse assunto aqui. Quem é que vai falar agora? Pode falar. Vamos lá.
sobre laser, né? Você disse que o importante não é o nome do laser, mas existe laser para tudo quanto é coisa. Eu ouço falar que tem laser que estimula o colágeno, tem laser que trata mais a camada superficial da pele, tem laser que funciona, tem laser que não funciona, tem laser que é perigoso, tem laser que queima. É verdade isso? Tá entendido, hein, Cláudia? Não, mas isso todas nós mulheres sabemos, né? Outro dia eu recebi foto de uma moça aqui com a perna toda queimada porque foi fazer uma depilação a laser. Tudo isso é verdade, entendeu? Eu acho assim, quando você fala laser, e tem muita coisa que nem é laser, a gente chama de laser porque é um nome que engloba outras tecnologias, porque laser tem a ver com luz, tem outras tecnologias que são ultrassom microfocado, tem outras tecnologias que são radiofrequência, energia elétrica. A ideia quase sempre que as pessoas mais procuram é o estímulo de colágeno, o rejuvenescimento, né? Mas tem coisas assim mais também super interessantes, né? Tem malformações, por exemplo, vasculares, que a gente trata com laser e que ajudam a vida da pessoa para sempre. Eu trato muito cicatrizes, né? Pessoas que tiveram algum problema durante a vida, tiveram cicatrizes, acidentes, etc. Isso é muito gratificante. E a gente pode tratar a superfície, como você falou, sempre tem risco. Laser tem risco, entendeu? Isso tem que ter na cabeça. Então não dá para fazer, é difícil falar isso, mas não dá para fazer em qualquer lugar. Não, mas é importante falar, sabe por quê, gente? Porque assim, não é barato em lugar nenhum, tá? Ah, mas eu achei um aqui perto da minha casa que tá com preço que cabe no meu bolso. Pois é, aí você tem que ver com quem é que você vai fazer. Né? Precisa ser um médico. Qualquer tecnologia, não existe protocolo único exclusivo. O protocolo ele depende para cada tipo de pele, depende para cada objetivo. Às vezes, se você coloca por mais tempo, ou passa mais devagar, ou mais rápido, e aí o Fernando pode dizer melhor, eu estou aqui me metendo, né, nesse meio. Ou colocar uma intensidade maior, ou ele estiver descalibrado, pode causar danos. São procedimentos, são atos, inicialmente, imagina, prioritariamente. A pessoa foi lá, gastou um dinheirão, gastou o tempo dela e ainda vai sair pior. A gente pega muito caso de paciente queimada ou alguma cicatriz pós-laser, né? Então precisa ter cuidado, tá? As tecnologias evoluíram muito, mas importa muito quem faz, a técnica que é usada. A gente filtra de tudo que existe no mundo e tenta trazer o que tem de melhor lá na Hillman Clinic. Porque esse é meu métier. Isso eu faço, isso eu adoro o que eu faço, entendeu? Então é uma coisa que me dá muito prazer e é um complemento ao trabalho do Ivan. A gente tem uma clínica que também cuida do corpo, como você falou, também a nutrologia, a ginecologia, mas assim, é muito em voga hoje em dia o quão importante é a autoestima para as pessoas andarem, se relacionarem, namorarem, terem melhor sorte até no emprego. Né? Eu percebo cada vez mais que vivemos uma era onde a tecnologia avançou tão rápido que a estrutura operacional, desde escola, famílias, não alcançou a mesma velocidade. Então, um dado do Augusto Cury, que é um psiquiatra que eu gosto muito de ler, mais de 90% da população sofre de ansiedade. E 50% usa medicação. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente, como médico, e aí a gente tem que ter uma visão além do que a gente se subespecializou, é que o nosso cuidado e o cuidado da nossa clínica, ele tem que focar na melhora da cabeça da pessoa. E mostrar para a pessoa que ela é maravilhosa, independente dos procedimentos. Perfeito. Bom, e respondendo a minha dúvida, já cheguei a essa conclusão, o equipamento certo, o tratamento certo não existe. Existe um todo nas mãos de um bom profissional. Muito obrigada aos dois profissionais maravilhosos. Não à toa eles estão fazendo tanto sucesso. Dr. Fernando Macedo, o Instagram é Dr. Fernando Macedo, tá? O WhatsApp lá da Hillman Clinic é o 11 9 43 33 98 43 e Dr. Ivan Hollenberg com 2 L's lá no Instagram, dr.Ivan Hollenberg. Mais uma vez, 11 9 43 33 98 43. Obrigado. Amei. Foi um começo. Voltem outras vezes pra gente continuar conversando. Muito Obrigada, doutor Fernando. Querida, tá convidada, hein, conhecer lá, Eu vou lá conhecer, sim. Ivan.
Muito obrigado. O viu? Ivan Eu sei que encontra você na deve academia. se cuidar e está com... Mas tem que, né, a gente, então, que tá sempre no vídeo, a gente tem uma pressão grande da gente mesmo, né? Tem que se cuidar sempre. Muito obrigada.